Bom dia! É um grande prazer recebê-los nessa manhã de quinta-feira. Obrigada pela participação de cada um de vocês. Eu sou Isabel Cardeal, presidente da Ciclo Marketing, e estamos aqui hoje em parceria com a Axis para bater um papo agradável com os nossos convidados sobre Supply Chain Planning. Neste momento, observamos muitas movimentações das empresas em busca de melhores resultados, performance e, com isso, uma maior dedicação para um planejamento integrado e mais assertivo que possibilite, aí, então, processos mais eficazes e flexíveis. Bom, para essa visão prática, convidamos 4 executivos de importantes empresas para o painel de debate sobre jornada Supply Chain Planning e ainda para a apresentação de um interessante case sobre planejamento integrado. Nós vamos ter que contar então com esses 4 executivos do mercado para falar sobre com vocês e bater esse papo com vocês sobre esse assunto tão importante que é o Supply Chain Planning. Bom, antes de começarmos nosso painel de debates, quero apresentar nosso parceiro Wagner Montoro, Senior Supply Chain Consulting da Axis, para a abertura da nossa webinar. Bom, Wagner, eu fico muito feliz com a nossa parceria e deixo contigo, então, aí a condução da nossa webinar. Muito obrigada. Obrigado, Isabel. Obrigado a todos que estão participando, sejam todos bem-vindos. Eu quero fazer aqui, primeiro, uma rápida apresentação para trazer um pouco de contexto para tudo que vai ser conversado nessa manhã de hoje. Vou compartilhar com vocês a minha apresentação. A gente, falando de supply chain, né, a gente tem que situar a nossa empresa dentro de um contexto de malha logística, normalmente complexo, né, com diferentes complexidades de uma empresa para outra, mas sempre envolvendo questões importantes a serem decididas e colocadas dentro dos planos chamados de supply chain. A gente tem, por exemplo, que tomar decisões e escolhas em relação a fornecedores, né, de quem comprar, em que momento comprar, considerando restrições de fornecimento, de capacidade, de custos, de lead time, né? Depois, no momento seguinte, decidir o que produzir, onde produzir, considerando restrições também de capacidade produtiva, de diferentes linhas de produção, considerando restrições operacionais e, no passo seguinte, onde armazenar o produto, como distribuir isso pela nossa cadeia, também considerando restrições variáveis importantes, como capacidade de armazenagem, custos, também lead times. E lá na ponta, o cliente final, também igualmente importante ter aí um bom plano de demanda para balizar até os demais planos e dar uma melhor assertividade para todo esse contexto. E no final, buscar alcançar aí, com isso os melhores resultados, né? Financeiros, de qualidade e de nível de serviço. Só isso, né? E depois, no mês que vem, repetir tudo novamente. Muitas vezes até na semana seguinte e até no dia seguinte, né? Então, esse é um contexto de planejamento, quer dizer, com os desafios que a gente lida como planejamento no dia a dia. Para enfrentar esses desafios, a gente tem aí, as empresas se situam em diferentes níveis de maturidade, de planejamento. Foi até o que motivou para a nossa pergunta, né, na inscrição de vocês, qual é o grau de maturidade da companhia de vocês. Daqui a pouquinho eu vou apresentar o resultado disso. Mas, assim, as empresas se situam em diferentes níveis, nível mais básico, intermediário, mais avançado. Mas uma coisa é inegável, quer dizer, para você evoluir nesse processo, nessa maturidade no planejamento, é importante agregar tecnologia. A gente não consegue fazer isso sem tecnologia, né? E as coisas vão chegar num nível que a gente considera, a gente chama de ecossistema digitalizado, ou seja, onde as empresas vão estar realmente mais conectadas e aí vai importar não só o que a gente faz, né, de dentro para fora, mas também de fora para dentro, ou seja, como é que as empresas se relacionam na cadeia de suprimentos, as informações que compartilham, e no final buscar criar mais valor para todo mundo, né? Não só individualmente para as empresas. Isso vai buscar uma situação de mais sinergia, né? Claro que a gente tem desafios a serem superados, né? Os principais estão relacionados a custos. Todo mundo quer reduzir custos, quer otimizar. A gente tem que lidar aí desafio com um mar de informações, onde a gente dados, onde a gente precisa normalmente garimpar e tirar dali os melhores insights, como transformar essas informações, como combiná-las e poder gerar a partir daí os melhores insights.
Tudo isso para construir um supply chain mais ágil, mais resiliente, capaz de responder mais rapidamente a mudanças, a incertezas, né? E isso passa por ter não só um plano A, mas um plano B, um plano C, e poder gerar cenários e ter situações e simulações que possam nos antecipar aqueles momentos de incerteza e de mudanças e ter à mão um ferramental adequado para fazer isso é muito importante para responder rapidamente e também poder compartilhar essas informações e percepções com os demais parceiros na nossa cadeia de suprimentos. Então, essa é basicamente a diferença, né, entre você ter um caminho por onde está sustentado basicamente pelo ERP nas empresas, né, que é a primeira base de tecnologia, muito voltada para o processo de gestão, né, somando aí alguns recursos, muitas vezes primários, como planilhas Excel ou outras ferramentas mais simples. A diferença em ter, de fato, funcionalidades que agregam valor, que são direcionadas para um processo de planejamento e não de operação, de execução, né? Trazer, por exemplo, modelos avançados de previsão de demanda, poder trazer mecanismos de machine learning para esse processo, colaboração, abrir esse processo de construção da demanda para mais empresas, mais pessoas dentro da empresa, chegar até um processo de otimização de estoques, definição das políticas de inventário, né? Poder migrar para um plano de produção, um plano de compras, um plano de movimentação, de armazenagem de produtos, que nos dê uma situação mais otimizada, podendo extrair o melhor dos nossos recursos, chegar a um processo de S&OP melhorado e um processo mais integrado de planejamento. Isso, sem dúvida, vai trazer um grande benefício. A gente fala em melhorias de acuracidade no forecast, fala em redução de estoques, melhorar nível de serviço, ampliar o uso da capacidade instalada na empresa e, por que não, ganhar tempo de planejamento também. Então, essa diferença entre você ter um ferramental direcionado para o planejamento específico, com funções e funcionalidades específicas para isso, e ter um processo mais simples e mais básico, né? Então, é um pouco disso que vocês vão ouvir daqui a pouquinho dos nossos convidados, e aqui tomando como pano de fundo isso a nossa pesquisa, né, de maturidade, tomando aí as respostas de todos os participantes. O pessoal está classificando aí como 28%, né, situando-se no nível mais básico, 46% no nível mais intermediário e 26% no nível avançado. Meio que uma curva normal, aí é um pouco do que a gente já esperava também, né? Então, eu vou passar a bola agora para a Isabel, né, poder dar continuidade no webinar, e eu volto no final para dar um recado para vocês. Até já. Agora sim, estão me ouvindo? Obrigada, Wagner. Obrigada. Pessoal, quero fazer uma observação antes de começarmos a nossa webinar sobre a dinâmica. Ao lado de onde vocês estão assistindo aí a nossa webinar, nós temos um chat. Então, utilize esse chat para perguntas, não só perguntas, aproveitem também para fazer algum comentário. Está com um público bastante interessante aí, heterogêneo, participando hoje da nossa webinar. Então, eu acho que aproveite esse momento para trocar experiências com o público. A equipe também da Axis está aí para responder algumas perguntas e os nossos convidados vão responder as perguntas posteriormente. Então, nós vamos, todas as perguntas que não forem respondidas aí pela equipe da Axis e forem direcionadas para os nossos convidados, nós vamos mandar para eles e eles vão responder para vocês posteriormente, tá bom? Só não esqueçam de logar na conta do Gmail. Bom, para participar, obviamente, do chat. Eu queria, então, a fazer a apresentação começar o nosso painel de debates, né? Convidando aqui, então, os nossos parceiros e também os nossos convidados para apresentar o painel Jornada Supply Chain Planning. Temos aqui, então, os nossos convidados, Maurício Contreras, que é gerente de PCP e Logística da Mosaic. Maurício, muitíssimo obrigada pela presença. Obrigado pelo convite. Bacana. E o nosso segundo convidado, Rodrigo de Paula, que é coordenador de planejamento integrado da Sorocaba Refrescos. Muito obrigada, Rodrigo, pela presença. Muito obrigado, Isabel. Bom dia a todos. Bom, e finalmente, para conduzir aqui o nosso painel, o nosso convidado é o Antônio Carlos Brito, que é Senior Principal Digital and Value Engineering, que é da Infor.
Por favor, Brito, muito obrigada pela presença. Deixo contigo, então, a moderação desse painel. Obrigado, Isabel. Que bacana, né? Vamos discutir hoje um pouquinho aqui, trazer um pouquinho, compartilhar um pouco das experiências de duas empresas bastante importantes aqui no mercado, né? Eu tenho muita alegria e sorte, na verdade, né, de ter dois profissionais que acompanharam essa evolução da estratégia das suas companhias na função supply chain, né? E as duas companhias buscaram eficiências nos processos, na redução de riscos, buscaram também adaptabilidade às mudanças de forma muito distinta, né? Isso que a gente gostaria de mostrar, né? Esse contraste entre as diversas caminhos que essas companhias tomaram, né? Mas as duas têm uma similaridade, né? Queriam se afastar das planilhas, né? As que ajudam, mas também acabam se tornando um problema no longo prazo, né? Enfim, essas companhias se tornaram tão complexas que se tornava muito difícil lidar com tantos SKUs e com horizontes tão distantes. Então, esse painel aqui visa apresentar essas duas companhias, suas jornadas em supply chain, explicar diferenças na dinâmica dos mercados em que atuam e deixar sugestões de como obter esse sucesso. E eu vou começar perguntando ao Contreras, da Mosaic, e ao Rodrigo, da Sorocaba Refrescos, né? Como que as companhias estão, né? No que atuam, como que elas estão funcionando, né? Então, vamos começar com a Mosaic. Contreras, a gente sabe que a Mosaic é uma empresa de fertilizantes, né? Você pode falar um pouquinho da Mosaic e também já nos explicar por que é tão complexo planejar nesse setor? Fala um pouquinho dos horizontes que você tem e que você tem que observar quando está planejando os produtos para que cheguem nas mãos dos distribuidores. Por favor. Bom dia a todos. Obrigado, Brito, aí pelo questionamento. Bem, a Mosaic é uma empresa que atua no agronegócio. Ela é uma empresa que é uma fusão de antigas empresas do setor do agronegócio, atua hoje com importação e comercialização de produtos de fertilizantes, nutrição animal e para a indústria química, né? Atualmente, a Mosaic entrega cerca de 15 milhões de toneladas de fertilizantes por ano nos mercados do Brasil e no Paraguai também tem atuação, e Argentina com exportação de produtos brasileiros. Temos no total 18 unidades de mistura, né, espalhadas pelo Brasil. Temos 7 minas, 6 complexos industriais e operamos 2 portos com mais de 6 mil funcionários, né? Hoje, a missão da Mosaic é ajudar o mundo a produzir alimentos que necessita, né? Então, é um desafio muito grande, e o Brasil é um país do agronegócio, né? Então, esse é o contexto da Mosaic. Tendo isso em vista, uma das perguntas que foi feita é como nasceu tudo isso e como nasceu isso? Bem, não adianta a gente falar hoje, a gente tem que olhar em 2009, 2010, né, quando iniciou todo esse processo de avaliação de um processo de planejamento que já existia, porém a empresa se tornou muito complexa, né? Para vocês terem uma ideia, nós, para podermos entregar as produções dos complexos industriais, nós estamos falando que movimentamos por ano mais de 100 milhões de toneladas de produtos e insumos ao longo da cadeia produtiva, né? De modo geral. Então, como fazer isso? São mais de 6 mil SKUs que nós temos que otimizar de todos os complexos industriais, né? O Brito falou assim, pô, mas isso em planilha Excel deve ser meio difícil, né, Brito? E realmente é. Então, como que você coloca toda essa cadeia produtiva? Você imagina que nós estamos aí distribuídos, entregas em vários municípios e fazendas e estados brasileiros, importamos mais de 2 milhões de toneladas de matérias-primas para os complexos industriais, fora os insumos para fertilizantes das misturas.
Então, com isso tudo, iniciou-se em 2010 o kickoff do projeto nosso. Esse projeto ele veio crescendo ao longo do tempo, porque lá naquele momento, em 2010, a gente estava se fundindo, duas grandes empresas do agronegócio estavam se fundindo para criar uma terceira, que hoje virou uma quarta empresa, né, para a entrega de fertilizantes. Então, e como buscar a produtividade, como buscar o crescimento, como que nós podíamos fazer para otimizar todo esse recurso que a gente tinha dos complexos industriais espalhados ao longo do país, e eles todos estão interligados, sejam por matérias-primas, sejam por transporte, sejam por transferência de produtos, sejam por armazéns para atender o agronegócio, e o mercado do agronegócio, a gente costuma falar que não tem nenhuma rotina nele, né? Cada ano é um ano diferente, é muito sazonal, né? Cada ano tem algum desafio diferente, e isso a gente busca otimizar dentro da ferramenta como um todo, né? Então, esse é a nossa vida, e esse projeto nasceu em 2009, óbvio, tem evoluções. Eu coloco muito que, para a gente buscar uma solução que nos atendesse, a gente tinha que ter um processo definido, a gente tinha que ter o conhecimento do que nós queríamos chegar e onde nós queríamos chegar, né? Para que a ferramenta ela nos representasse uma solução que nos atendesse, né? Eu falo muito que uma ferramenta tem que atender a nossa solução e não o nosso problema se enquadrar dentro de uma solução de prateleira de uma ferramenta. Era isso que nós estávamos buscando, né? E o conhecimento do desafio que nós temos, Brito, para mim, ter esse conhecimento é muito importante para saber o caminho que nós vamos seguir e a solução que nós vamos buscar. Excelente, Contreras. Eu acho que durante uma das nossas conversas você falou de voltar, né, para os livros, né, ter que olhar o que a gente aprendeu na escola, né, para conseguir seguir na aplicação, né, aí na melhoria que vocês estavam buscando aí no site, né? Sim, é exatamente isso. Conhecer qual mercado que a gente atua e qual modelo de planejamento que a gente tem. Se é make to stock, se é finish to order, entre os modelos que estão aí, nós temos diversos modelos. Isso é importante porque isso é a base da construção de um ciclo, de um processo de planejamento. Eu não falo que a gente faz um mês e para, né? É um ciclo. Planejamento a gente não para. Planejamento a gente termina um ciclo, começa o outro. Então, é um ciclo importante, né? É verdade, é verdade. Enfim, e agora, né, olhando aí o caso da Mosaic, agora vamos passar aqui para Sorocaba Refrescos, né? E da mesma forma, Rodrigo, eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, como que, né, o que é a Sorocaba Refrescos faz, né? O símbolo Coca-Cola embaixo da Sorocaba Refrescos já dá uma boa dica, né? Mas queria que você falasse um pouquinho sobre a Sorocaba Refrescos e também comentasse um pouco, né, essa trajetória, né? Como é que vocês chegaram, né, nessa necessidade, né? E por onde que vocês começaram? Eu acho que a grande diferença é que a gente pode começar a explorar aqui entre as duas companhias, além dos produtos, evidentemente, né? Por favor, Rodrigo. Estou com um pouco de estabilidade aqui, mas vamos lá. Obrigado pelo convite, né? Obrigado aí por participar desse evento importante, né? Que é falar sobre o supply. Falar um pouco da Sorocaba. A Sorocaba ela é uma das franquias do sistema Coca-Cola. Ela atende aí 60 cidades, né? Na região de Sorocaba. Nós temos em torno de 250 SKUs e com um CD, né, um centro de distribuição e 6 linhas de produção, e comercializamos as marcas aí, né, categorias de refrigerantes, sucos, energéticos, água e cerveja. Então, nós temos esse desafio de distribuir tudo isso na região de Sorocaba. Bom, a história da Sorocaba ela começou lá em 2010, né, quando a gente fechou um contrato com um cliente importante para nós, e o cliente disse para a gente, eu vou comprar a capacidade produtiva de vocês, toda a ociosidade que vocês têm de linha, eu vou comprar tudo, então o que vocês produzirem está faturado. E aí a gente começou lá em 2010 com esse atendimento,
E aí a gente começou a nos deparar com muitas ineficiências, né, no sequenciamento de produção. Nós tínhamos algumas ineficiências que, quando você tem uma baixa ociosidade de linha, elas não aparecem, né, elas são encobertas. Então, aparecemos com ineficiências de setup, né, muito setup na linha, ou seja, troca de produto a todo momento, isso leva um tempo, né? Nós tínhamos falta de material, então iniciava a produção, chegava no meio do lote de produção, faltava material, e nós tínhamos uma complexidade na charoparia, né, no tanque de preparação, onde a gente tinha uma sequência dos tanques que era difícil de você controlar, né? Então, ora você tinha que esperar um tanque produzir, trabalhar, para depois a gente fazer um outro sabor, um outro tanque. Isso gastava tempo também. Só que isso a gente foi descobrindo no decorrer, quando entrou o volume na linha, quando ocupou toda aquela linha. Então, a gente começou a ter essas surpresas. E aí a gente falou, poxa, a gente precisa de uma ferramenta, né, de um software para sair desse monte de planilha, para sair dessas... E está tudo na cabeça do programador, né? Então, ele esquece. Hora ele esquece de ver um material, hora ele esquece de, mas esse tanque aqui ele está ocupado, eu não posso fazer esse tipo de sabor. Então, a gente foi para o mercado, analisou algumas ferramentas e a gente adquiriu uma ferramenta que tivesse um sequenciamento inteligente, um sequenciamento otimizado para reduzir esse número de setups, um sequenciamento que já conjugava lá os tanques na charoparia para não dar, né, esse problema de tempo parado, aguardando fabricação de xarope. Nós buscamos também uma ferramenta que mostrasse para o programador, na própria tela dele de planejamento, se está faltando algum material ou não. Por exemplo, deixa eu puxar um lote de produção da semana que vem para agora, vou ter falta de material, sim ou não? Isso aparece tudo na tela do programador. E a gente adquiriu, né, essa ferramenta no passado, e até hoje a gente está trabalhando com ela aqui na Sorocaba. Bom, e conseguiram se afastar aí, então, das planilhas, né, e descobrir onde que estava sendo utilizada aí a capacidade e o que faltava para ter essa maior produtividade aí para vocês, né? E refrigerantes, né, a margem, refrigerantes e bebidas em geral, a margem é muito alta, né? Cada litro que a gente deixa de vender, cada caixa de bebida, né, que a gente deixa de vender, é muito dinheiro, né? Então, é um pouquinho diferente, né? O caso de vocês, pelo que dá para entender, vai mais nessa direção de utilizar bem a fábrica do que, por exemplo, reduzir estoque de outros problemas que normalmente a gente vê em supply chain. Certo? Sem dúvida, Brito. Com a conta que a gente fez, né? Se a gente reduzir X% desse tempo, está pago a ferramenta. Então, a gente optou lá no passado por investir nessa ferramenta e, com certeza, ela se pagou há muito tempo. Estamos colhendo os benefícios agora. Eu acho que na hora que a gente começar a falar de benefícios, você vai ter uma história boa aqui para compartilhar com o pessoal, né? E daí, né, antes que a gente fale de benefícios, eu queria ver, assim, uma vez que a gente notou essa necessidade, né, bom, a gente estava lá programando, a gente estava lá planejando, né, e daí voltando, né, ao Contreras, né, e Mosaic, né, tentando entender aqui, né, como que foi essa trajetória, né? Lá em 2010, é interessante que agora que eu notei, as duas empresas começaram com os problemas, notaram esses problemas, ou começaram esses projetos em 2010, né? E eu acho que foi o tempo de estabilizar toda a implementação do ERP, lá do tempo do bug do milênio, tudo, né? Então, quando tivemos dados bons para começar a usar na programação, no supply chain, aí que foi para essa direção, né? Mas, enfim, como que foi essa jornada, né, Contreras, da hora que vocês identificaram a necessidade lá em 2010, né, vocês adotaram um novo modelo de operação, de melhoria de processos, e daí o que vocês fizeram em seguida, né? Porque normalmente você fez como? Aliás, como que vocês fizeram? Vocês começaram com uma
uma solução, um problema, e daí resolver um problema, e daí como que vocês encaminharam ao longo do tempo, por favor? Bem, 2010, a gente estava num processo, naquela época, de fusão de duas grandes empresas, né? Então, nosso desafio era como a gente poderia conciliar o modelo dessas duas empresas dentro de um modelo único, integrado no ERP, né? Ou seja, a gente não é simplesmente um sistema de planejamento. Tudo que depende de um ERP, rodar MRP, fazer ordem de produção, confirmar ordem de produção, sair uma requisição de compra para procurement, fazer os contratos de compra. Todo esse processo foi um processo evolutivo que nós tivemos que ter a preocupação porque envolve todas as cadeias de produção. E, acima de tudo, para nós, o maior desafio era entender como um todo a ferramenta que a gente estava colocando, o processo, para que a gente tomasse as decisões corretas em conjunto com a alta direção da empresa. Porque o grande ponto é um processo de planejamento, ou um SNOP, Sales and Operation Planning, ele tem que ter um patrocínio muito forte, porque as tomadas de decisões, às vezes, é muito difícil as pessoas, os grupos entenderem que, às vezes, a decisão de menor para uma área, ela beneficia toda a organização. E o inverso também é verdade. Então, assim, eu sempre costumo falar que o melhor individual não necessariamente é o melhor do todo. E, às vezes, a gente tem que... E esse conhecimento, esse domínio, essa cultura de enxergar financeiramente o melhor do todo é algo evolutivo que a gente tem que sempre praticar. E esse foi o desafio em 2010, e isso tem crescido ao longo dos anos, né? E a cada ano que passa, a gente tem ou alguma crise, ou alguma situação diferente que a gente tem que ter hoje flexibilidade e agilidade para que a gente possa atuar antes que os problemas ocorram. E esse é o maior desafio, que foi o caso da Covid, né? A gente, com o sistema estruturado de planejamento, conseguiu enxergar quais os principais gaps de matérias-primas e insumos para que a gente conseguisse manter as operações. E o fizemos. Isso através de uma estrutura de planejamento integrado. Não, espetáculo. Obrigado, Contreras. E eu vejo assim, vocês estão muito bem preparados, né, para conseguir superar todos os problemas de ruptura que tivemos aí no supply chains aí com o advento da pandemia, né? Foi uma vitória em tanto, né? E daí olhando, né? Então vocês começaram lá em planejamento, tal, foram caminhando até a SNOP, né? No caso da Sorocaba Refresco, que foi essa trajetória, Rodrigo? Porque vocês começaram com programação de fábrica, né? Daí como que foi de 2010 para cá, né? Por favor. Bom, e aí a gente resolveu o problema da fábrica, vamos dizer assim, né? Do planejamento de fábrica. Deixa bem claro que não é execução, e sim o planejamento da fábrica. A gente resolveu esse problema, nós tivemos aí uma sequência de surpresas, de novo, né? E a gente começou a nos deparar com desbalanceamento de estoque. Então, a gente não tinha um estoque saudável, onde nós tínhamos muita sobra e gerava write-off do produto, perda por vencimento, hora faltava, gerava ruptura de venda, perda de faturamento. Então, a gente falou, poxa, a gente precisa também ter uma ferramenta que faça esse balanceamento de estoque, onde ela busque aí o alvo, né, o estoque objetivo da companhia, que a gente corra menos riscos, né, e melhore o nível de serviço para os nossos clientes. E a gente foi novamente para o mercado tentar encontrar uma ferramenta que tivesse essas características, né, e sanasse essa dor nossa. Então, a gente optou, né, por adquirir essa ferramenta de planejamento. E tem um ponto bem interessante, porque tínhamos também uma visão de planejamento da infraestrutura da fábrica, como as linhas de produção, armazém, né, tanto de matéria-prima quanto de produto acabado. A gente estava meio, né, no escuro, assim, a gente fazia tudo por Excel, então a probabilidade de erro era enorme. E aí você não sabe em que momento exato você vai investir numa linha de produção, ou ampliar o seu armazém, ou contratar um recurso externo.
né, para suportar aquela demanda, ainda mais bebida que é muito sazonal. Então, a gente precisou adquirir essa ferramenta, uma ferramenta que mostrasse para a gente todas essas ineficiências, né, essas oportunidades. Isso aconteceu lá em 2014, quando a gente adquiriu essa ferramenta de planejamento. Espetáculo. E já aproveitando aqui, né, já que a gente está falando né, dessa trajetória, eu vou inverter um pouquinho aqui, eu vou continuar com o Rodrigo, para que você também agora nos conte, em 2 minutos, Rodrigo, por favor, os benefícios que vocês conseguiram alcançar com essa evolução. Você já falou um pouco de capacidade produtiva, falou de balanceamento de estoques, de um pouco de flexibilidade. Conta para a gente, então, quais são os benefícios que você conseguiu aí com a utilização dessas ferramentas na Sorocaba Refrescos, por favor. Ô Brito, dando sequência um pouco aqui, a gente não podia esquecer, né, de uma outra ferramenta que nós tínhamos, né, que nós adquirimos em 2019, que é a ferramenta de demanda, Demand Planning, né? Então, quando a gente faz essa junção de ter uma ferramenta de planejamento, a ferramenta de demanda, com uma ferramenta de sequenciamento de fábrica integrada, ela proporciona, né, benefícios para a organização. Então, assim, a gente tinha uma acuracidade da demanda muito baixa, a gente tinha uma acuracidade de 60%, né? A gente elevou a nossa acuracidade da demanda para 80%, né? Um número bom, né? E isso, ele reflete em toda a cadeia também. Então, aquelas dores que nós tínhamos lá de sequenciamento de fábrica, de tempo de setup muito alto, a gente reduziu em cerca de 30% esse tempo. Tivemos também a eliminação de parada de indústria por falta de materiais, não acontecem mais, né? A indústria parar por não ter a matéria-prima para rodar. Então, isso é um benefício que, algumas vezes, é até muito difícil de valorizar tudo isso, né? E aí, consequência disso, veio, como você tem um estoque mais, né, um estoque mais calibrado, você, consequentemente, você diminui as suas rupturas. Aqui, no caso da Sorocaba, a ruptura diminuiu cerca de 70%. Tivemos aí uma redução também do perda de produtos por vencimento de 80%, foi muito relevante isso para a gente. E aí, consequência disso, aumento do fill rate, né? Aumento do nível de serviço nosso em 5 pontos percentuais. Então, assim, quando você coloca tudo isso, né, na balança, todos os investimentos que nós fizemos em ferramentas, né, ela se paga, porque é muito dinheiro que a gente está falando. Então, essa trajetória da Sorocaba, ela está ainda nessa construção, né, da plataforma de planejamento integrado, e a gente está perto de adquirir e de fechar essa plataforma agora em 2022. Torcer para que tudo dê certo, para a gente caminhar até lá. A gente fica aqui na torcida, né? E com esses resultados aí, vocês pagaram a ferramenta em algumas horas de produção, né? Mas, enfim, tá? E agora, né, voltando, né, para Mosaic, Contreras, você consegue dar um panorama também, em 2 minutos, para a nossa audiência, sobre como é que quais foram os principais resultados e benefícios que vocês obtiveram com essa integração aqui desde 2010? Bem, vamos lá. O primeiro benefício que a gente pode mencionar, com certeza, é ter um plano otimizado, né? Antes a gente trabalhava com um plano factível, com algumas premissas, e hoje a gente conseguiu evoluir para um plano otimizado. Segundo ponto que a gente tem muito valor para a gente, né? Vamos lá, pensem em 6.000 SKUs, né? Se a gente não tivesse uma ferramenta integrada que planejasse, integrasse com o nosso RP e gerasse as ordens planejadas e as requisições de compra para procurement comprar, e você imagina a quantidade de trabalho manual que a gente deveria ter hoje em dia para fazer com que isso tudo acontecesse. Então, esse também é outro ganho muito grande. E um ganho que é muito positivo é que a gente consegue rodar cenários, né, de variações dentro de um processo de planejamento. A gente chegou, vou falar em um ano específico, a ter 25, 30 cenários plurianuais e ciclo orçamentários
adotando a ferramenta de planejamento que a gente tem hoje, a solução. Esses foram os maiores ganhos. E o maior ganho, só para finalizar, do último ano, é o exemplo da Covid, que a gente, por sermos uma indústria de base, a gente conseguiu manter as operações junto com o procurement, trabalhando junto com os fornecedores para não ter ruptura no processo produtivo. Não, espetacular, Contreras, muito bom esse relato que você compartilhou agora. Eu acho que agora, antes de fechar aqui, né, o nosso painel, né, eu tenho que agradecer muito aqui o Rodrigo, da Sorocaba Refrescos, o Contreras, da Mosaic, né, de conversar conosco aqui, de falar. E eu vou tentar resumir um pouquinho aqui o que eu entendi da nossa conversa, né? Eu acho que tem uma série de boas lições aqui para todos nós, né? Eu acho que o primeiro ponto é descobrir qual que é o problema, né? O que é que vocês querem resolver, né? Então, começou com, eu tenho muita planilha, está difícil de planejar, está difícil de programar, enfim, começa com essa questão de processos, né? De otimização de processos internos. E daí você começa a ver uma série de outros temas, né? Então, estoques elevados, baixa utilização da capacidade produtiva, dificuldades e rupturas na cadeia durante o mês, por falta de visão, de visibilidade desses pontos, excesso de estoque de um lado, né? O Rodrigo comentou algo de vencimento de produtos, né? Então, produtos que estavam lá fazendo muito tempo nos estoques, né? Que não estavam rodando, né? O Contreras já falou algo de evitar ruptura no fornecimento, na chegada de matérias-primas, né? Para continuar a produzir. Então, a gente vê que os desafios são muitos, né? E as soluções para cada um deles vieram de fontes diferentes, né? Enquanto a gente vê assim um caso de vamos olhar o todo, vamos fazer um planejamento da cadeia completa, ver como que a gente tem, como que a gente está funcionando aqui, já tem uma demanda melhor tratada, né? No outro caso, eu quero utilizar melhor a minha capacidade produtiva, e daí que foi evoluindo até chegar no planejamento da demanda, né? Então, né, dois caminhos, né, que se juntaram lá na frente, né, com um conjunto completo aqui de soluções para resolver o planejamento da cadeia de suprimentos, né? E passando também, né, pela melhoria da produtividade e de efetividade das reuniões de S&OP, né, do planejamento operacional, que, né, normalmente o que antes a gente via assim, uma briga, entre aspas, entre vendas e operações, agora sim tem uma visão compartilhada do que a gente tem que fazer, do que é melhor para a empresa, não para cada área individual, mas sim buscar essa otimização da empresa, não dos diferentes departamentos que compõem essa empresa, né? Enfim, eu acho que nossa audiência agora tem valiosas lições para aplicar nas suas funções de supply chain, né? E eu agora devolvo aqui a palavra para a Isabel, né, para dar continuidade aqui no nosso evento. Por favor, Isabel. Parabéns, para a gente ficar com eco aqui, a gente desliga e acaba esquecendo na hora de falar. Me desculpe aí, Brito. Parabéns, obrigada pela brilhante condução. Queria também parabenizar o Rodrigo e o Contreras pelo trabalho. Quando a gente esteve conversando, né, sobre esse assunto na prévia, a gente viu o quão complexo né, cada cadeia, e o quão importante também é se falar de um planejamento realmente integrado, que busque maior produtividade, maior eficiência e que traga visibilidade, né, também. Acho que uma das coisas também que foi colocado por eles, e a gente até conversou, né, essa questão das pessoas também estarem preparadas e engajadas para
para esse momento de um planejamento muito mais assertivo, né? A gente, acho que nos últimos 6 meses, a gente tem visto nas nossas pesquisas em eventos nossos, inclusive até nesse ano nós já fizemos um evento específico sobre planejamento e otimização por uma demanda do mercado, então a gente está percebendo que as pessoas estão buscando mais realmente um trabalho mais correto com relação ao planejamento, a área de demanda, né, uma evolução, a gente está recebendo várias perguntas aqui no chat, se tem uma evolução aí para IoT, Machine Learning, quanto isso vai evoluir para esse novo momento, né, então são muitas perguntas aí, colocando, bacana, o pessoal está se engajando, e eu queria ter mais ainda um pouco de discussão aí, que é a apresentação de um case, né, que é o case da Suzano, e nós temos o nosso convidado, que é o Bruno Strutz, que é Supply Chain Planning Manager, que vai falar sobre planejamento integrado, implantação, resultados e legados sobre a implantação desse planejamento integrado. Bruno, muitíssimo obrigada pela presença, obrigada por estar dividindo e compartilhando conosco essa sua experiência aí na Suzano. Muito obrigado, Isabel, e bom dia a todos, né, primeiramente. Dando uma breve apresentação só da Suzano, e é bem breve porque eu acho que já resume tudo que é o propósito, né? Hoje o propósito da Suzano é renovar a vida a partir da árvore, e eu acho que isso já diz muito do que a Suzano é e do que a Suzano quer ser, né? Independente de todos os negócios hoje que ela trabalha, acho que esse é o grande propósito da empresa, que guia muita gente hoje dentro dela. E entrando um pouquinho no case, né, e falando um pouquinho do que a gente passou, né, durante uma incorporação enorme, que todos vocês, ou pelo menos a maioria, sabe muito bem como que foi e o que aconteceu, mas iniciando lá na Fibra, até antes da incorporação com a Suzano, a gente teve uma reestruturação de todo o processo de planejamento, né, de S&OP, introduzindo reuniões de consensos, realmente estruturando o S&OP que a gente não tinha, era um planejamento de curtíssimo prazo e fazer isso foi muito importante, né, na época, para garantir que a gente conseguisse ter otimizações, mas ainda fazendo tudo em Excel, né, então foi um período ali de robustez que a gente foi tendo dentro do processo para depois buscar uma ferramenta por volta ali de 2017 para ajudar um pouquinho nessa condução. E aí, em 2017, a gente começou, e acho que um ponto muito importante que eu coloco dessa seleção da ferramenta, né, quando a gente iniciou o processo, foi, óbvio, fazer uma RFP com todas as nossas particularidades, o que a gente queria, e por ser uma empresa exportadora, né, principalmente, eu sou responsável pela parte de celulose, especificamente, né, então, são negócios totalmente diferentes, dentro da Suzano e até a forma de lidar com eles. O foco na otimização logística sempre foi muito crítico, né? A gente exporta para diversos países do mundo e toda essa otimização marítima sempre foi e vai ser, né, um dos principais focos dentro da Suzano para ganho de custo, né? Principalmente na parte de supply chain, claro. E quando a gente iniciou o processo, a gente focou muito na RFP para detalhar isso, e na POC a gente deixou muito claro, né, e fez de uma forma que a POC trouxesse para a gente o resultado que a gente esperava, né? A gente sabia que a gente queria ter um retorno muito específico nisso, por mais que a gente sabia que tinha outras frentes que eram importantes, mas a gente queria extrair isso da ferramenta, e isso foi um ponto muito importante na época para a gente garantir que a gente conseguisse ter a melhor ferramenta. Fizemos todas as avaliações na época, né, e selecionamos a ferramenta, né, da Infor para fazer o planejamento. A gente não tinha nenhuma ferramenta em nenhuma frente na época, então na época a ideia era uma ferramenta da demanda até o scheduling de produção, né, não era só uma parte, para fazer um grande projeto, né, com todas as frentes de planejamento. Isso iniciou, né, depois dessa seleção da ferramenta, lá por volta de 2018, bem no início de 2018, ainda como Fibra. E aí já vem o primeiro obstáculo, né, que em março de 2018 foi anunciada a compra da Fibra pela Suzano, né, 2 gigantes, e a gente sabe o quanto isso impacta no dia a dia, né, de todas as áreas, independente. Não, então, e aí nesse momento de fusão de incorporação, né, tem um período, claro, de reestruturação, de discussão e de tudo que deveria, que tem que acontecer para ter uma incorporação desse tamanho. Tá bom, ótimo. Então, voltando, né, então a gente teve essa incorporação, o anúncio da incorporação, né, e aí no momento a decisão foi muito acertada de
continuar com o projeto. Todo mundo acreditava muito no projeto e sabia que era uma ferramenta que poucas empresas, principalmente no setor de celulose, tinham, por ser a maior, né, empresa de exportadora de celulose do mundo, né, e o Brasil ser um grande nicho e ter muitas fábricas, muitas formas de otimizar essa cadeia logística. A gente sabia do potencial da ferramenta, né, o que a gente queria. Obviamente, a gente teve um redimensionamento, era um projeto enorme, né, que ia durar 1, 2 anos, e aí a gente reduziu, focou nas principais partes que a gente queria para continuar esse projeto durante o ano. E aí, durante o ano, né, a gente terminou, né, foi conduzindo esse projeto, e um parênteses muito importante ali foi principalmente a frente de pessoas e de dados, né? É o que eu queria focar muito, porque foram dois pontos muito críticos. O projeto, por ter uma incorporação desse tamanho, a gente sabe o que isso cria, né, em clima organizacional, e independente disso, o engajamento do projeto foi muito bem conduzido, e a organização com as pessoas. Então, durante o período do projeto, mesmo com uma incorporação tão grande para acontecer bem próximo, as pessoas continuaram no projeto, todas as pessoas que estavam no projeto. Isso foi essencial, né? Ter troca de conhecimento dentro de um projeto desse tamanho é muito difícil, acontece, mas é uma passagem de conhecimento difícil que a gente tem, né? Sempre. E quando a gente olha, né, a parte de dados também, ela é muito crítica, né? Então, para facilitar um pouco a entrega do projeto, a gente focou e criou um outro grupo de projeto, né, paralelo, para conduzir a reestruturação dos dados dentro da Suzano. Então, rediscutir até algumas formas que a gente conduzia algumas transações dentro do SAP, como que a gente organizava as informações, trazer informações que a gente não tinha, né? Então, em rodar em paralelo toda essa frente de dados e toda essa frente de pessoas, garantir esse engajamento, todo mundo participasse, foi muito importante para, no final ali de 2018, a gente conseguir entregar o que a gente tinha se comprometido do projeto. E aí, quando, né, aconteceu a incorporação, é claro que, como as bases, né, como eu falei, foi a reestruturação do processo, pessoas e dados. Quando você tem uma incorporação desse tamanho, tudo muda, né? Muita coisa, ainda mais nesse tamanho. A gente teve todo um ano ali de reestruturação de SAP, óbvio, toda a parte de pessoas e de processo a gente já tinha discutido muito durante o período ali, né, que podia começar essa discussão, e já chegou um pouco mais estruturado, mas as pessoas tinham que conhecer a nova empresa, o que tinha de novo, né? Então foi um processo de adaptação ali de um ano em alguns meses, e o que eu acho que é legal, né, mencionar é que depois desse período a gente teve a discussão, né? Isso era um projeto da Fibra, não era um projeto da Suzano na época, e quando a gente foi avaliar, ela realmente era uma ferramenta que não tinha no mercado, que ela era muito, muito robusta para a gente voltar à implementação, e ela foi escolhida, né, dentro dos dois sistemas que a gente tinha na época para continuar. E aí, no ano passado, né, mesmo com a pandemia, a gente decidiu continuar o projeto, né, fazer a readaptação, claro, base nova de SAP, todo mundo conhece, né, sistemas novos mudam bastante a base, mas ela estava muito bem estruturada para conseguir aceitar coisas novas, né? A gente tinha pensado muito nisso e até reajustou isso durante o projeto para garantir que, quando tivesse a integração, isso estivesse bem organizado. E foi no final do ano passado, a gente voltou a utilizar a ferramenta, né, uma parte da ferramenta, claro, não o planejamento integrado inteiro, mas isso inicia, claro, todo o processo de transformação digital que a gente quer e precisa buscar. E acho que o principal ponto, né, que eu queria passar e falar, além de ter muito claro essa parte de pessoas, né, que a gente sabe o quão é importante, que conhecem o processo, que fazem o sistema acontecer, você ter as informações que você precisa e trabalhar nelas antes, e estruturar muito bem o processo. Isso são 3 pontos muito importantes sempre para a gente iniciar qualquer projeto, é claro, mas quanto maior o projeto, mais crítico isso fica dentro da empresa. E como principal legado, acho que é o quanto antes começar, né, pelo menos essa parte da estruturação, melhor. Acho que a gente ouviu dos outros participantes, não são coisas que começaram ontem, elas começaram 5, 6, 10 anos atrás, é uma construção, só que os resultados eles vão acontecendo, a gente vai vendo esse resultado acontecendo, porque cada vez mais a gente vai ter mais informação, e você ter esse planejamento integrado, essa consolidação das informações é extremamente importante, né, para a gente ter uma transformação digital na companhia e ter decisões integradas entre todas as áreas, né? É muito do que eu queria passar hoje para vocês, e muito obrigado aí, Isabel. Bruno, que bom. Parabéns aí pela exposição, pela apresentação.
não só você, mas também os nossos painelistas, acho que eu vejo que o grande sucesso também de vocês é essa paixão, esse engajamento que vocês têm para fazer com que esse planejamento seja assertivo, né? A gente, há anos, acho que a Seco já existe há 20 anos e o assunto sempre foi um problema dentro de logística, né, da cadeia de abastecimento, ter um planejamento mais próximo daquilo que fosse realmente o realizado, né? E eu vejo de vocês esse comprometimento. A gente estava até discutindo, né, sobre essas posições de o que é certo, né, fazer um planejamento integrado já a curto e longo prazo, né, e ter implementações spots para que você já tenha resultados e consiga fazer aí um andamento de uma melhor performance, né, para justamente ter esse engajamento ainda maior da equipe. Mas parabéns aí pelo trabalho de vocês, muito bom, fico muito satisfeita. A gente vê isso tanto você quanto o pessoal da Mosaic, que são do agronegócio, o quanto o setor tem evoluído nessas questões aí de tecnologias, planejamento, enfim. Muito obrigada aí pela presença. E eu queria, então, chamar o Wagner e também o Brito para fazer aqui uma síntese final. A gente tem várias perguntas que estão sendo feitas aí pelo chat, o pessoal está engajando, né, Wagner? Que bom ver isso, esse posicionamento. Por favor, me coloque aqui, então, o Brito e o Wagner. Muito obrigada. Fazer uma síntese do que foi colocado, né, tanto por vocês, quando nas interseções, na sua abertura, e os nossos 3 convidados, o que foi colocado por eles, assim, até para que facilite aí um benchmarking das pessoas que estão aqui presentes, do que vocês viram da pesquisa, do nível de evolução, enfim. Muito obrigada, deixar aqui com vocês. Ok, está ótimo. Então, Wagner, começo aqui, vou jogar a bola para frente, né? E eu espero que a minha síntese não leve outra hora, né? Porque é tanto assunto interessante que você começa a ligar aqui. Em primeiro lugar, né? Obrigado painelistas, né? E obrigado, Bruno, por compartilhar o caso da Suzana. Super interessante, né? Eu estava pensando aqui, né? Tem vários pontos aqui que a gente tem que prestar atenção. Tratamento dos dados. Né? 2, definir bem qual é o problema que você quer resolver, né, naquele momento, né, e montar essa jornada. Né? O que eu quero evoluir ao longo desse tempo. Terceiro ponto, ter uma equipe engajada. Né? Aqui a gente vê aqui pelo nível de engajamento, de motivação para resolver essas coisas aqui, que a gente, aqui o pessoal é um grupo especial, né, nisso aí, quer resolver, quer melhorar, quer trazer valor para a empresa. Outros 2 pontos que escapam das nossas mãos, né? Então, quão sólido assim, quando a gente passa por fusões, cisões, aquisições, como que vocês têm um plano sólido suficiente para superar esse momento? E outros casos que a gente não tem a mínima ideia, né? Então, a gente tem aqui todo o caso da pandemia, que está muito no presente nas nossas vidas hoje, né? Como que a gente supera isso? E outros casos, assim, aquele navio que ficou entalado lá no canal de Suez, né? Quanto que isso daqui afeta o supply chain todo, né? Então, são essas coisas que a gente tem que estar preparado. E voltando até o início, né? Eu vou já passar para você, Wagner, a questão do nível de maturidade, né? Eu sempre brinco, né, que o pessimista é um otimista bem informado, né? Eu acho que agora, quando a gente olha lá a distribuição, né, a nossa curva normal aqui, né, de respondentes aqui sobre o nível de maturidade, né, que a gente tem mais ou menos metade ali no meio do nível de maturidade, né, 28% manual, e isso daqui a gente percebe bem, né, ainda tem muito manual aqui, e daí 26% já estariam, né, do lado assim avançado, né, ou seja, chegando nessa maturidade, nível de maturidade digital, né, que a gente já tem um ecossistema todo interligado, machine learning, inteligência artificial, tudo atuando, né. Eu honestamente, eu acho que a gente está sendo um pouco otimista aqui, né. Importante é a gente ter os processos bem estabelecidos, um modelo que funcione,
e comece a trazer valor para daí fazer essas melhorias aqui ao longo do tempo, né? Mas, enfim, Wagner, por favor, já me estendi demais. Tranquilo. Bom, eu vou deixar a síntese por sua conta, então, faço minhas as suas palavras, acho que foi muito bem sintetizado, né, o que a gente conseguiu acompanhar hoje aqui. Eu quero aproveitar esses 2 minutos finais para fazer um convite para vocês. A gente vai ter, na próxima quinta-feira, né, no dia 13, nesse mesmo horário, das 8h30 às 9h30, uma demonstração de uma plataforma completa de planejamento. Aí as pessoas vão ter a oportunidade de ver quais são as principais funcionalidades, como que é a navegabilidade nessa ferramenta. Vocês devem receber na sequência aí hoje um e-mail da Ciclo com os detalhes e o link de acesso para essa reunião. Fique à vontade para compartilhar com quem vocês quiserem, sejam todos bem-vindos. E aproveitando o último minuto para agradecer a todos vocês que participaram com a gente, agradecer em nome da Axis, agradecer os nossos convidados, o Brito e a Ciclo, e vejo vocês numa próxima. E até a próxima quinta-feira. Obrigado.